É uma alegria estar nessa noite para compartilhar a palavra de Deus. Deus, Ele tem assim derramado sobre as nossas vidas, nos dado a graça. E eu creio que nessa noite Deus, Ele vai falar conosco através da palavra. Eu gostaria de estar compartilhando em Ezequiel 37, que foi a palavra que Deus nos deu para estar falando nessa tarde. Eu gostaria de estar lendo alguns versículos. Creio que todos já conhecem essa palavra, mas eu creio que Deus, nesta noite, tem uma revelação através dessa palavra para cada um de nós. Gostaria de estar lendo, que a igreja me acompanhe, a leitura. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me diz: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança e nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes assim: Assim diz o Senhor: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. O que essa palavra vem falar ao nosso coração nessa noite? A Bíblia fala que Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Ele foi também levado cativo para a Babilônia, e lá Deus levantou ele para ser profeta e para ser ministro de Israel. Então ele sempre tinha uma palavra para levar para o povo judeu que estava em Babilônia, estava cativo em Babilônia. Então sempre Deus falava o coração dele sobre o que falar para Israel. O que eu quero deixar para a igreja nessa tarde? Deus também, Ele fala o nosso coração através da palavra. Então, nessa tarde, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para poder tocar em cada irmão, para trazer uma palavra, para trazer uma resposta através dessa palavra. Então, o que Deus fez com Ezequiel? Levou ele em espírito. Aqui a Bíblia fala que Ezequiel foi arrebatado em espírito. Nós sabemos que Filipe ele foi levado até a carruagem do eunuco para poder pregar a palavra. Aqui Deus arrebatou Ezequiel em espírito e levou ao vale de ossos secos. E chegando lá, Deus mostrou que os ossos estavam bem secos, totalmente secos. E mostrou para ele que não tinha vida, que não tinha nada que acontecer ali, a não ser ficar aqueles ossos ali secos, sem vida naquele vale. Mas o Senhor
levou ele ali para ter uma experiência, porque o Senhor falou assim: Ezequiel, isso pode acontecer, esses ossos podem viver. E ele respondeu, porque quando fala filho do homem, Deus se referia ao próprio Ezequiel. Falou assim: Senhor, o Senhor sabe, porque nós não sabemos nada, Deus é que sabe. Então Deus perguntou se poderia viver. Ele falou que o Senhor sabe se pode viver ou se não. Mas ele falou bem assim: então profetiza a palavra. Profetiza a palavra sobre os ossos secos. O que traz vida? O que traz libertação? O que traz cura? O que traz salvação? É a palavra de Deus. Então aqui ele falou: profetiza a palavra. Quer dizer, você vai falar aos ossos secos a palavra que eu vou dar. No caso aqui, Deus determinou que ia dar uma palavra para os ossos secos e que Ezequiel ia abrir a boca dele como profeta para profetizar a palavra. Então ele falou assim: profetiza para eles ouvir a palavra, profetiza o que eu vou fazer através da palavra. E ele falou bem assim: então você profetiza e diz que eu falo para os ossos secos. Então aqui Ezequiel falou para os ossos secos o que Deus mandou falar. Porque, irmãos, se Deus não mandar falar, nenhuma palavra vai trazer milagre ou libertação ou alguma resposta para o ser humano. Somente a palavra que Deus determinar de bênção, de libertação, de livramento. Então nessa tarde eu creio que Deus ele vai trazer uma palavra sobre a igreja, sobre as famílias que estão recebendo essa palavra. Então ele falou bem assim: profetize e diz a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então Deus determinou vida, determinou construção daquele corpo. Então o Senhor falou que o Senhor ia trazer Espírito de vida. Então começa a obra de Deus. E aqui o Senhor falou bem assim, que era para ele profetizar para Deus começar a obra. O que a palavra de Deus nos ensina? Que enquanto nós não nos convertermos, não receber o Espírito Santo e não tiver essa autoridade espiritual de profetizar, de determinar, as coisas não começam a acontecer. As coisas não se movem. Aqui o Senhor diz: profetiza, fala, ouve a palavra. Fala o que eu mando dizer. E só depois que houve uma palavra, que a Bíblia diz que houve um rebuliço. Então houve uma determinação de Deus para Ezequiel. Houve da parte de Ezequiel uma profecia, uma determinação de profetizar. Então a Bíblia diz que começou a se mover e o Senhor começou a determinar nessa palavra. Porque a determinação de Deus era Ezequiel profetizando e Deus determinando: porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, a obra de Deus é para que você saiba que Ele é o Senhor, para que haja uma libertação nossa diante de Deus. Então, sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor quer que você conheça Ele, conheça a sua palavra, para poder você receber a bênção dEle, a libertação dEle. A Bíblia diz que Ezequiel, ele profetizou. E ele fez o que Deus determinou para ele. E quando ele olhou, ele viu os ossos sendo transformados, osso em cada osso, encaixando, estendendo tendões, pele, carne, e levantando aquelas pessoas que antes só eram ossos secos. Começou a levantar e começou a ver corpos, pessoas em pé, um exército de pessoas. Então o Senhor falou: olha, continue profetizando. O que essa palavra nos ensina? O que eu quero deixar para a igreja nessa noite? Que nós começamos orando, buscando, profetizando. E quando nós vemos os milagres, vemos as bênçãos de Deus acontecer, os livramentos, nós devemos continuar profetizando e declarando que o Senhor tem muito mais para fazer. Porque aqui não era só levantar um exército de pessoas
no vale. Mas o Senhor diz, profetiza também para que o Espírito Santo venha sobre eles, para que haja uma libertação espiritual, para que haja uma unção. Então o Senhor diz, profetiza ao Espírito, para que o Espírito do Senhor venha e que o poder de Deus venha para a libertação deles. Então aqui fala que o poder de Deus venha, que o Espírito Santo venha. E aqui fala, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então aqui fala de uma libertação espiritual, fala de uma libertação social, social também para Israel. Então a Bíblia fala que Ezequiel obedeceu a Deus, deu ordem então ao Espírito, deu ordem ao Espírito, o Espírito entrou nele. Então eles ficaram abençoados. A Bíblia diz, profetizei como então me deu ordem, entrou neles o Espírito e viveram, e pôs-se em pé um exército grande. Então, irmãos, essa palavra, ela fala do povo de Israel que estava em Babilônia, fala de um cativeiro de 70 anos, fala de uma situação difícil, qual eles saíram de Jerusalém, foram levados como escravos, que eles estavam ali sem construir nenhum patrimônio, só estavam simplesmente casados, trabalhando. A descendência estava crescendo, mas não estava vendo nada acontecendo. Então, num momento difícil, eles lembravam das promessas de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que não é diferente com a igreja, que momentos difíceis tem hora que você fica perguntando. Tantas coisas que eu já ouvi que Deus vai fazer, quantas promessas a Bíblia declara, e eu não vejo as coisas acontecendo, pelo contrário, parece que tem hora que as coisas estão mais difíceis do que antes. Tem pessoas até que falam que depois que se converteu a vida piorou. Mas eu quero te dizer, irmãos, que em todo tempo Deus é Senhor, em todo tempo o Senhor tem propósito com a sua igreja e que Ele não nos desampara. Então aqui a Bíblia fala de um cumprimento de uma promessa, onde os próprios descendentes de Abraão sentiram essa tristeza, essa fraqueza emocional, essa autoestima baixa, e eles começaram a falar que eles estavam cortados, que eles estavam mortos, que não haveria mais esperança para eles, que eles nunca mais voltariam para Jerusalém. O que você sente no coração? Quantas coisas você diz que nunca mais vai acontecer, que nunca vai mudar na sua vida? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito com a igreja, e não importa a forma que estamos, o importante é o que Deus pode fazer por nós. Então aqui o Senhor diz para eles, ainda que vocês estivessem mortos, ainda que tudo tivesse dado errado, eu digo que para mim, eu continuo tendo propósito, eu vou levar vocês para Jerusalém e vou cumprir todas as minhas promessas. Então aqui o Senhor diz que fez, e o Senhor fez mesmo. Mas quando fala que um exército estava em pé e não tinha o Espírito, é porque não havia ainda o interesse para que eles fossem cristãos, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles se interessassem de viver aquilo que Deus queria com eles. Então no futuro eu creio que quando Jesus voltar, da maneira que eles esperam, porque eles não entenderam a primeira volta de Jesus, que eles queriam um Cristo político, um Cristo que defendesse eles das outras nações, que fosse exaltado, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai descer no Monte das Oliveiras e eles vão aceitar Jesus como Rei e como Salvador. Eu creio que nesse dia o Senhor vai fazer uma grande obra sobre Israel. Mas aqui na igreja, o Senhor já libertou a igreja e já fez essa grande obra, porque hoje nós já podemos receber o Espírito Santo, já podemos receber a palavra, podemos profetizar. Então eu quero deixar para você nessa tarde, não sei como você está, mas profetiza, declara a palavra de Deus. Eu creio que dentro da Bíblia você vai encontrar todas as respostas que você precisa para cada problema.
Então a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar para a sua vida é essa. Que Deus possa assim abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, te renovar espiritualmente. Porque a Bíblia diz que nós não devemos olhar para a circunstância, a fé não é do que vemos, sempre olhar para a palavra. O nosso manual de vida é a palavra de Deus, então nós temos que olhar para a palavra, para as promessas, não olhar para a circunstância. Pedro olhou para as águas e quase morreu afogado. Se nós olharmos para os acontecimentos, para as lutas que têm acontecido, nós vamos perder a nossa fé e vamos terminar até morrendo de aflição, como Pedro estava mergulhando nas águas, quase pedindo socorro. Assim nós ficaremos muito assim, destruídos, se olharmos para a circunstância. Mas se olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós sabemos que em todo tempo Ele é o Senhor e que em qualquer situação o Senhor vai nos socorrer. Então eu quero deixar essa palavra para a igreja nessa tarde, que Deus abençoe, que Deus trabalhe o seu coração através dessa palavra. Gostaria de estar orando pela igreja agora, nesse momento. Você fecha os seus olhos, creia que Deus ele vai estar te abençoando nessa tarde. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça, nesse momento, ó Deus, que o Senhor falou com cada um de nós através da palavra de Deus. Eu peço que o Senhor visita cada ouvinte, cada irmão, Senhor, que vai receber essa palavra, em nome de Jesus. Peço que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga vitória, que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrama a tua unção, teu renovo sobre cada um, Senhor amado. Que sejam alcançados os lares, que sejam libertos, ó Pai, em nome de Jesus. Alcança cada família nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a igreja, projeto frutificar todos os irmãos, Senhor. Visita os lares da sua igreja, Senhor. Sustenta cada um em tuas mãos. Não deixa, Senhor, como o Senhor marcou os umbrais das portas no Egito, Senhor, da casa de Israel, para que a peste não entre, para que a morte não entre, para que a enfermidade não entre, para que o mal não entre, ó Deus. Que o Senhor venha marcar os umbrais das portas dos seus filhos. O Senhor venha ungir a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor venha fortalecer. O Senhor venha guardar, Senhor. O Senhor venha trazer sustento. Trazer, Senhor amado, toda a provisão naquilo que eles necessitam, Pai. Que hoje, Senhor, a tua igreja, Pai, possa receber o alimento espiritual. Possa receber, Senhor, a cura. Possa receber, Senhor, o refrigério, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nessa tarde, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, a pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil, que o Senhor venha preparar a vacina, que o Senhor venha preparar o livramento do coronavírus, ó Pai. O Senhor venha livrar a nossa nação da morte, venha livrar, Senhor, a vida, Senhor, da miséria, da pobreza, Senhor, de tudo aquilo que o diabo quer colocar contra o povo brasileiro, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, manter, Senhor amado, a tua proteção, a tua mão estendida, Pai. Senhor, põe a tua mão de poder sobre os céus do Brasil, livra de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa os governantes, ó Pai, em nome de Jesus. Toma a nossa pátria em tuas mãos, toma os governantes em tuas mãos, Senhor amado. Guarda o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazer, Senhor amado, a bênção, o livramento, ó Deus, a proteção, ó Deus. Não deixa, Senhor amado, que venhamos perecer, Senhor, como o inimigo tem levantado, porque eu sei que em cada oportunidade, ó Pai, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas nós cremos no Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E nessa tarde, meu Pai, ori calabashuri me anda lamassuri me canta. Deus Todo-Poderoso, uri me anda lamanto de covara manai. Que o Senhor venha nessa tarde, uri calabashuri me anda lamassuri canta lamanaia. Senhor, alcançar, Senhor, cada um, Senhor, e calabachaia. E o Senhor, e calabashuri me anda lamanaia. E o Senhor diz, não temas porque sou o teu Deus. E calabashuri me anda. Eu sou o Deus que põe a mão sobre a tua casa. Recalabashuri me anda lamanai. Sou Deus que te visito nessa tarde. Sou Deus que vou abrir as portas que você precisa alcançar. Sou Deus que não vou deixar tua fonte secar.
Recalabaxaia, navassude, canta lamanaia. Eis que fortaleça a minha igreja nessa tarde. Eis que visita o meu povo. Recalabaxaia. Eu digo alamassude, canta lamanaia. Eu sou Deus de todas as coisas. Eu sou Deus que estou no comando dessa batalha. Recalabaxure, me anda lamassure, me anda lamanaia. E eis que vou levantar um povo liberto, um povo que honra a minha palavra. Recalabaxure, me anda lamanaia. Eu estou sacudindo a minha igreja. Recalabaxure, me anda. Eu sou Deus, recalabaxure, me anda. E vou buscar os meus filhos, recalabaxaia, onde eles estiverem. Recalabaxaia, aqueles que têm deixado a minha palavra, aqueles que têm deixado a minha casa. Recalabaxure, me anda lamanaia. Eis que vou buscar onde estiver, porque sou Deus. Recalabaxure, me anda lamanaia. O inimigo não vai ceifar. Recalabaxaias, aqueles que eu separei, aqueles que eu escolhi. Recalabaxaia para essa batalha. Recalabaxure, me anda lamanaia. Eu sou Deus. Recalabaxaia. E eu estou no comando e na frente da batalha. E eu digo: somente busca, somente ora, somente clama. Recalabaxaia. Porque já é um tempo de renunciar. Já é um tempo de buscar. Já é um tempo de mudar a nossa vida diante do Senhor. Recalabaxaia. Porque o meu filho se prepara para voltar. Recalabaxaia. E eis que quero uma igreja sem ruga, sem mancha, e uma igreja liberta. Recalabaxaia. Não preocupeis com o mal, preocupeis com as vossas vestes. Recalabaxai e edificai o meu altar. Recalabaxaia. Quero receber o verdadeiro louvor, quero receber a verdadeira adoração. Recalabaxurianda. Quero ver um povo liberto, quero ver um povo diferente, um povo que não murmura, um povo que adora, um povo que prega a minha palavra, um povo que faz a diferença. Recalabaxaia. Se eu não posso contar com os meus, com quem que eu vou contar? Recalabaxaia. Você que está ouvindo essa palavra, nessa tarde o Senhor diz que você é o escolhido, pelo qual Ele vai te usar, o qual você vai ser testemunho nessa terra. Recalabaxaia. Mas o Senhor também diz que Ele vai te guardar. Recalabaxure, me anda lamanaia. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado pela sua palavra, que o Senhor está ressuscitando tudo aquilo que está morto, Pai. Nós declaramos a tua bênção, a tua libertação e agradecemos pela tua presença. Abençoa a vida de cada um nessa tarde, Pai. Eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu declaro a tua bênção, a tua paz, o teu livramento, a tua unção, meu Pai, que cumpra todas as promessas do Senhor na vida de cada um. Que nada seja cortado na vida dos seus filhos, mas que o Senhor abençoe os filhos, abençoe os lares, abençoe todas as famílias, meu Pai. Que o Senhor esteja agora derramando a tua unção e a tua graça sobre cada um nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja diz: amém.